Meus amados irmãos e amigos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, primeira epístola de Pedro, sendo o capítulo 1, a partir do versículo 3. Primeira epístola, segundo escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 1 e o versículo 13. Diz assim a palavra: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Podem tomar vossos assentos. Meus amados, temos lido os versículos da palavra do Senhor, uma ordem do Senhor de ser santo. E queremos falar nesta noite sobre esse assunto. Observamos o versículo 13 que nós lemos. Começa com o apóstolo Pedro nos exortando a cingir o lombo de nosso entendimento. Observe que quando os homens usavam as suas túnicas, era necessário cingir com uma tira de couro ou de pano para prendê-la. Tornava-se difícil ele executar qualquer trabalho com as abas da túnica abanando, pois atrapalhava qualquer movimento. E aqui Pedro nos diz: cingir os lombos da mente. O que significa? Significa fazer o que for preciso para estar sempre preparado para desenvolver pensamentos sérios e executar propósitos também sérios. Significa estar sóbrio, é ter o autocontrole, é estar em alerta, dirigindo a esperança com base na graça que nos será dada quando da revelação de Jesus Cristo. Como nós mostraremos maduros e sóbrios, sendo e continuando a ser filhos obedientes. É o que nós lemos no versículo 14. A santidade não é uma opção para os filhos de Deus. Não é uma opção para os filhos de Deus. É um mandamento e deve ser a principal característica do cristão. É mandamento por ser ordenado por Deus. Por isso que é um mandamento, uma ordem de Deus. E deve ser característica, por quê? Pois faz parte para assim nós cristãos parecer com o Pai Celeste. É por isso que é essencial a santidade, porque faz nós, crentes, parecer com o Pai Celestial. É mandamento por ser ordenado por Deus. Por isso que é um mandamento. A santidade é o alvo e o propósito da nossa eleição em Cristo. Deus nos chamou para isso. Voltamos lá na epístola aos Efésios.
capítulo 1, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Santos e irrepreensíveis, diante do Senhor em amor. Os filhos de Deus são santificados mediante a fé. Mediante a fé é que vem a santificação. E na testemunho de Paulo, ele falando para o rei Agripa, capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, quando ele estava ali, diante do rei, ele narrando o encontro que ele teve com o Senhor Jesus, no caminho de Damasco, quando chega no versículo 28, qual que era o propósito de Deus na chamada dele, e ele diz qual que era o propósito, versículo 18, para ali abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé. O que é isso? Quando diz para abrir os olhos, para esclarecê-los ou instruí-los. Por que isso? Porque a ignorância, ela é representada pelo fechamento dos olhos e a instrução do Evangelho pela abertura dos olhos. Observe que a ignorância, ela tem o sentido, os olhos estão fechados, mas o Evangelho, ele abre os nossos olhos. Voltamos aqui a Efésios, capítulo 1, versículo 18, da carta aos Efésios, quando diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança, aonde? Nos santos. Então a revelação é para que o homem ele entenda, e o Evangelho ele faz essa mudança nas nossas vidas e transformá-los das trevas para a luz. Quando o Senhor Jesus, Mateus registra isso, capítulo 4, versículo 16 de Mateus, capítulo 4, 16, dá esse entendimento, quando diz: um povo que estava sentado em trevas viu a grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aqui cumprindo-se uma profecia do qual o Senhor Jesus Cristo vinha para libertar as pessoas que elas estavam cegas, elas estavam na beira da morte, e o Senhor Jesus veio e abriu o entendimento e mudou de vida. João diz no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 4 e 5, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Aqui o propósito exatamente da vida do Senhor Jesus para mudar. Então transformá-los, tirar das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Pela fé que está em mim. Ou seja, Jesus pela fé nele. Crendo em Cristo Jesus, morrendo por suas ofensas e ressuscitando por sua justificação. Morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos justificar diante do Senhor nosso Deus. Assim, vemos que não apenas essa salvação vem através de Cristo, mas que deve ser recebida pela fé. A salvação, ela é pela fé. Não é por nenhum mérito nosso. Não é por mérito de obras, e nem pelo sofrimento de alguém que viemos alcançar a salvação. É a dádiva do Senhor, é pela graça. Diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que é pela graça, pela fé, é pela graça.
que nós somos salvos mediante a fé, pela graça do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mediante a fé. Ao versículo 9, não é pelas obras para que ninguém se glorie, porque alguém poderia comprá-lo, mas aqui não, é pela fé que nós temos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que ele, tomando forma humana, veio a essa baixa terra, nasceu como qualquer outra criança, cresceu, chegou o tempo, ele morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. E exatamente é esse processo que a fé alcança, o sacrifício do Senhor morrendo no nosso lugar para nos dar o direito de vida eterna. A verdadeira santificação requer do crente que o mantenha profunda comunhão com Cristo. A verdadeira santificação requer de nós que mantenhamos profunda comunhão com Cristo. Por que isso? João, ele nos responde, quando nós olhamos para o Evangelho segundo João, capítulo 15, e versículo 5, ele diz o porquê que nós precisamos dele. Versículo 4 diz: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Quando chega no versículo 5, diz: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a dependência que nós precisamos ter desta comunhão com o Senhor Jesus. A vontade de Deus é que nós sejamos santos. O desejo de Deus, o querer de Deus é que nós sejamos santos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, o desejo de Deus é que nós sejamos santos. A santidade de Deus, porque Deus, ele é santo. A Bíblia, e principalmente no Antigo Testamento, vemos isso, o sentido fundamental da palavra santo significa separado. A palavra tem o sentido de ser separado. Voltamos lá no livro de Levítico 19. Levítico, capítulo 19, de Levítico 19, e o versículo 2 de Levítico diz assim: fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, eu sou santo. Voltamos um pouco mais no capítulo 11. Capítulo 11 de Levítico, versículo 44 e 45, diz: porque eu sou o Senhor, o vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou santo, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santo, porque eu sou santo. Então, uma ordem do Senhor para o povo de Israel. Essa ordem, ela continua nos nossos dias, que o Senhor não foi algo só do Antigo Testamento, ele continua nos nossos dias. Ainda no capítulo 20 de Levítico, e o versículo 7 diz: portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Deus, ele é santo. A santidade divina era o parâmetro, porque Deus é o padrão do cristão para uma vida de santidade.
o nosso modelo é o Senhor. Aqui, a palavra é definida como separação de tudo que é mal, errado, pecaminoso, mas a separação que Deus requer de nós é mais que uma simples separação do pecado. Ele quer mais de nós. Nós estudamos isso aqui dias atrás. Nós vamos voltar lá em Colossenses, capítulo 3, da carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Dispensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí diz, qual seja a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria. E o versículo 8 diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo. Aí ele fala da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes e da vossa boca, que sai da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois o que já vos despistes do velho homem. Que velho homem é esse? Antes de teu encontro com o Senhor Jesus Cristo, com seus feitos, e vos vestir de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Então, a vida, ela tem uma transformação, ela tem uma mudança. Ela requer mais, não é simplesmente separar do pecado, mas fugir da aparência dele, manter uma vida de comunhão com o Senhor. E o mandamento é mortificar. E aqui, quando nós olhamos para Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 13 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes, a obra do corpo vivereis. Então é necessário que haja uma mudança, é necessário que haja uma transformação. Da o homem velho, antes de encontrar com Cristo, para essa nova criatura em Cristo Jesus. Morrer, quando fala aqui morrer, todos nós estamos sujeitos, mas a morte aqui é a morte espiritual. O homem, se ele viver na prática, a morte espiritual, morre fisicamente e espiritualmente. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele pode até morrer fisicamente, mas ele continua vivo com o Senhor na eternidade. Aleluia. Aqui refere-se à decorrência prática de se buscar e pensar nas coisas dos céus. O pensamento latente aqui de Pedro, nessa exortação dele, quando diz sede vós também santos, uma vez que Deus, em vez que o Deus santo os escolheu, foi ele que escolheu para ser povo dele. A Bíblia deixa bem claro que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi ele que nos escolheu para que o povo dele devemos ser santo, caso queira ter uma profunda ou gozar de uma plena comunhão com ele. Não tem como ter plena comunhão com o Senhor sem a santidade, sem a santificação. Então Deus é que nos escolheu. Que às vezes alguém pode dizer, não, eu que escolhi o Senhor. Não, ele que nos escolheu e ele nos chamou para nós darmos fruto. Vamos recapitular isso aqui? Mas João 15 e o versículo 16, quando diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em mim, em meu nome, pedides ao Pai, Ele vos conceda. Claro que nós vamos pedir algo que está dentro do nosso
compreensão, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa capacidade. Não vamos pedir algo que esteja fora, e Ele vai atender conforme a vontade dEle. Aqui não é colocar Deus contra a parede. Eu pedi, agora Ele tem que me dar. Não, é a vontade dEle, se Ele vai querer nos dar, porque Ele sabe o que Ele pode nos confiar. O que Ele nos confiasse não vai mudar. Quer ver, o cara pode ficar orgulhoso, pode inchar, gostar o pescoço, que aquilo que Deus deu mudar. Quem é tu mesmo? Não te conheço mais. Às vezes eu conhecia antes e agora não conhece mais. Porque às vezes melhorou a situação. Amado, quanto mais simples nós for, mais o Senhor, Ele vai nos confiar as coisas. Quanto mais nós dependemos dEle, mais Ele vai nos confiar. Então, Ele que nos escolheu. Qual que é o mérito que nós podemos ter, se é que tem? Simplesmente dar o primeiro passo, porque os outros foi tudo Ele que deu ao nosso encontro. Foi tudo o Senhor que fez isso por nós. Ele deixou uma palavra muito interessante: livre-arbítrio, que é para o homem escolher se ele quer eternidade com Deus ou eternidade sem Deus. Porque o preço maior, Jesus Cristo, Ele pagou por nós. Bendito seja Deus. Quando o apóstolo Pedro fala, é santo aquele que vos chamou, dá a entender, em primeiro lugar, a ideia de ser separado, como eu falei. E em segundo, de sua total perfeição moral. Santidade é um atributo, o atributo mais revelado de Deus nas Escrituras. São atributos que mais se fala na Bíblia, da parte de Deus, é a santidade. E é um atributo comunicado. Que atributo? Por que é comunicado? Comunica a nós. São atributo que nós possamos vivenciar ele, viver a santidade. Característica da santidade de Deus. Deus é a essência absoluta da santidade, da bondade e da retidão. Sendo Ele o alvo de toda busca por santidade, pureza e justiça, a santidade de Deus, nós entendemos que ela é perfeita. A santidade de Deus, ela é perfeita. Vamos ver no cântico de Ana, 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 2. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Ana aqui, ela viu que não tinha um Deus santo como o Senhor. A santidade de Deus, ela é perfeita. E ela é incomparável. Além dela ser perfeita, ela é incomparável. Vamos ver o que diz Êxodo, capítulo 15, e versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade e terrível em louvores, operando maravilha? Então, nosso Deus, Ele é santo e Ele é perfeito. E Ele é... E aqui fala desse caráter de Deus, tanto da sua excelência. Vamos ver o que diz João 17, na oração sacerdotal, capítulo 17, versículo 11, diz: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aquele que me deste, para que seja um, assim como nós. Assim que ele era santo com o Pai, assim como nós. A unidade dele com o Pai em santidade é o mesmo desejo que ele tem para com essa igreja, que nós sejamos santos e nós sejamos unidos. Salmo
47. Salmo 48, versículo 7. 48 e o versículo 7. Quarenta e sete, 8, melhor dizendo. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono de quê? Da sua santidade. Então Deus, a essência de Deus é a santidade. E a santificação? Porque ser santo, falei isso aqui numa terça-feira dessa, que nós somos posicionalmente no momento da nossa conversão. Mas aí vem a santificação, que é um processo. E o que é santificação? Significa tornar santo, separar do mundo, consagrar, apartar-se do pecado, a fim de viver em estreito relacionamento com Deus, servindo-o com fidelidade e alegria. É a transformação da natureza moral e espiritual do crente, que o torna participante da natureza divina. Você imaginou o que é isso? Por isso que essas epístolas combateu muitas heresias que havia no dia de Paulo, de Pedro, que eles não entendiam isso. Como é que algo divino poderia estar numa natureza humana, que é o caso dos gnósticos. E aí Paulo e João, o apóstolo João, combateram essa heresia. O poder da separação, o poder da palavra, e a pessoa se separando, consagrando sua vida, ele vai mudar a natureza antes, natureza adâmica, natureza carnal. A pessoa que tinha sua moral decaída, ela é restaurada pelo poder da santificação. Ele passa agora a se tornar participante da natureza divina, por opor-se ao mal e ao mundo para pertencer exclusivamente a Deus. E só Ele servir. Através da santificação, que o crente se aperfeiçoa à semelhança de Deus. Através da santificação. Essa natureza. E a natureza moral do homem, ele não importa o passado dele, quando ele encontra com o Senhor, ele se torna uma nova criatura. Ele é uma nova pessoa. O passado dele, os pecados dele foram perdoados. Ele foi purificado pelo sangue do Senhor Jesus. E agora ele vai viver uma novidade de vida, a nova vida em Cristo Jesus. Por que isso? Porque o Evangelho ele é transformador. Porque as pessoas têm um hábito, por falta de conhecimento da palavra de Deus, que a pessoa aceitou Jesus, aí ele continua. Será que aquela pessoa mudou? Será se não tem alguma coisa errada com a pessoa? Começa a julgar. E a sua vida? Mudou ou não mudou? Se a pessoa diz, não, minha vida mudou, por que não mudou do outro? Se a sua vida foi transformada pelo poder da palavra e a presença do Espírito Santo, por que o outro também não pode ser transformado? Porque a palavra tem o poder de transformar a vida. Vamos ver o que diz João 17 e 17. Diz: santifica-os no quê? Na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia! A palavra de Deus, ela é transformadora. Desde que ela encontre guarida nos nossos corações, ela vai produzir transformação. E a pessoa é santificada pelo poder da palavra.
Não é que eu vou ter que me isolar do mundo. Eu não vou conviver com ninguém porque eu sou santo. Não é isso, amado. A Bíblia não tem santarrão. A Bíblia tem santos, separados, consagrados ao Senhor. O objeto da casa do Senhor se consagra a Deus. É por isso que não consagramos crianças. Nós apresentamos ao Senhor. Porque a consagração, ela vem quando a pessoa tem entendimento que ele precisa ter uma vida separada para o Senhor. Aí ele consagra a sua vida, ele tem uma vida de santidade, ele tem uma vida na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia! A necessidade da santificação, como parte da salvação, começa pelo novo nascimento. Aquilo que eu falei, mas vamos repetir. Vamos ler um texto. 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 17. Quando diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. O grande alvo da salvação final é que compartilhemos da imagem e da própria natureza de Cristo. Isto mediante o processo da santificação pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Vamos ver o que diz 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. Onde diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, aqui o processo pela palavra e o Espírito Santo tendo liberdade na nossa vida, vem a transformação, vem a santificação. A santificação é algo inerente à salvação e não opcional. Ela não é, eu falei no início, porque ela não é opcional. Vamos ver? Abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo 12, e o versículo 14. Segui, o quê? A paz com todos, e o que mais? E a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que nós vamos ter encontro com o Senhor? Sem santificação, sem ter uma vida separada, sem ter uma vida consagrada. Como também um pré-requisito para a glória futura. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 8, e o versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aqui fala da presciência de Deus, ou presciência divina, e do propósito de salvá-los. Porque senão não entrar aqui no predestinação, eles nasceu para ser salvo e outros não. O propósito de Deus é salvar todos. A presciência de Deus, seja, de ele ver o que ia acontecer, ele já sabia quem ia dar crédito à palavra, quem ia aceitar Jesus como Salvador. Pela sua presciência ele sabe, mas o propósito de Deus é de salvá-los, é de salvar a humanidade. Vamos ver o que diz 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 9, ele nos dá essa resposta. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Que nos salvou
e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, pela presciência, o propósito de Deus para salvar a humanidade. Vemos que o Espírito Santo, ele nos transforma segundo a imagem de Cristo. Ele nos santifica para participarmos de sua natureza e glória. Só que esse processo começa aqui, com a santificação do crente. Para nós participarmos da glória, é necessário a santificação. E ela começa no dia que nós temos um encontro com o Senhor Jesus. Aí começa o processo da santificação. E para nós concluirmos, a prática da santificação. Primeiro, esforço humano. O aspecto aqui presente da santificação é aquele que vivemos hoje, que é gradual. Gradativamente, você vai se tornando mais santo. Deus, Ele começou a boa obra em nós e há de completar. É o que diz Filipenses 1:6. Depois você pode conferir. Então Deus começou essa obra em nós e Ele há de completar. O cristão, ao mesmo tempo que busca o reino de Deus, deve também buscar a justiça. No momento que ele busca o reino de Deus, ele deve também buscar a sua justiça. Está em Mateus 6,33. A Bíblia diz que Deus é que efetua em nós o quê? Tanto querer quanto realizar. Mas de que forma? Segundo a sua boa vontade. É o querer de Deus. Mas o homem precisa se esforçar para ele querer. Ele precisa dar lugar. Portanto, devemos ter interesse em conhecer tudo que estiver relacionado à nossa salvação. O que pode edificar a minha vida? O que eu posso buscar para me ser santo? Tudo isso você tem que ter desejo. Você tem que ter sede. Você tem que buscar. Você tem que orar para buscar mais do Senhor, porque você quer ter uma vida separada. Entre o lado, o esforço humano dele querer. Porque tudo Deus já fez. Mas o homem precisa querer. Deus não coloca um 38 na cabeça de ninguém para ele querer. Não é assaltante. É o homem querer, ter desejo, ter sede de Deus, ter fome de Deus. Quando temos fome e sede de Deus, você vai buscar. Você vai ter interesse pelas coisas de Deus. Você vai ter interesse de ler mais a palavra. Você vai orar mais. Porque você quer ter um momento a sós com Deus. Você quer estreitar esse relacionamento com Deus. É o lado humano. Conhecer a Deus seria o outro. Não vamos voltar aqui em João 17:3. João 17:13. Ele diz: mas agora vou para ti, digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Então a alegria do Senhor é aquela comunhão que ele tem com Deus. E nós precisamos conhecer, porque ele conhecia Deus. Ele conhecia o Pai. E nós precisamos conhecer. Este conhecer a Deus refere-se tanto ao conhecimento a respeito de Deus, quanto a comunhão pessoal com Ele. Porque conhecer Deus, você vai para a Bíblia. Quem é Deus? Senão, Deus é isso, isso, isso. Aí, como agora eu preciso estreitar esse relacionamento, aí eu vou conversar com Deus. Aonde entra a oração. Eu preciso ter uma comunhão pessoal com Ele. E através das Escrituras que Deus torna conhecido ao homem. Através da nossa completa entrega, do nosso amor total a Ele,
nós o conhecemos. É que nós o conhecemos. E Jesus falou sobre isso. João escreve 14, 21, 14 e 21 e 23. 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. Este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de quem? Do meu Pai. E eu o amarei. E o que ele faz? Me manifestarei nele. O versículo 3. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, o que ele faz? Guarda a minha palavra. E o meu Pai, o que ele faz? O amará. No momento que nós guardamos a palavra, Deus, ele passa a nos amar. Porque ele ama a humanidade. Mas aqui ele está dizendo estreitamento de relacionamento com Deus. E viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Simplesmente agora, enquanto que nós estivermos com o Senhor, ele passa a morar em nós. O hino da Cibele cantou aqui, como é que foi? Jesus, passa na minha casa. Não é a moradia é dele, a casa é dele. Ele que mora, ele que está na nossa casa, ele que faz presente. Conhecer a Deus. E conhecer a Deus é algo progressivo, amados. Não é que eu aceitei Jesus hoje, amanhã eu já conheço a Deus. Não, mano. Você pode até ter esse desejo, mas não é de um dia para outro. Porque é progressivo. É algo que continuará na eternidade. Não conhecemos Deus de um dia para outro. É algo progressivo. E nós recorremos aqui agora com o Antigo Testamento. Lá no profeta Oséias, capítulo 6. De Oséias. Capítulo 6, e o versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como que? Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva. Aquela chuva rápida, aquela tempestade? Não é aquela tempestade. É como o quê? Como a chuva serôdia, que rega a terra. Aquela chuvinha fininha a noite todinha, né? Bem fininha. Acaba dorme mais que gato embalado de algodão, né? Com aquela chuvinha. Então, é essa chuva que rega a terra. É essa chuva. É esse processo que ele faz essa analogia aqui, comparação, é que nós conheçamos a Deus. A santificação não é algo automático ou repetindo na vida do crente. Deus a realiza em nossa vida, em todas as áreas do nosso ser. Agora voltamos aqui, Tessalonicenses, 5:23. Que diz: e o mesmo Deus de quê? De paz. O que ele faz? Vos santifica em parte. Ah, não? Nem parte não? Em tudo. Santifica em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo seja, essa palavra é interessante, amado, plenamente conservados, irrepreensíveis. Para quê? Para o dia da manhã? Para a vinda do Senhor Jesus. O que nós aprendemos aqui, amado? Que nós precisamos estar em todo momento com a nossa vida santa diante do Senhor. Porque ele não disse o momento e na hora que ele vai vir, que ele virá. Porque diz que é irrepreensível para a vinda do Senhor. Não, ele vai vir daqui tal tempo, então dá tempo eu aproveitar. Não, ele não disse isso. É por isso que ainda bem que ele não deixou isso escrito. Que não, alguém disse, não, eu vou aproveitar um pouquinho a vida, depois eu vou abraçar esse negócio. Não, diz que é para nós estar preparados. A qualquer momento ele pode estar vindo. Para nós concluirmos, 2 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 1 diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, quais são elas? Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. No temor de Deus. É você dizer assim: Deus não merece eu fazer algo errado.
Deus não merece eu fazer algo que venha contrariar Ele. Eu não posso contrariar o Senhor. Eu preciso fazer algo que é o temor de Deus, é isso. É você honrar a Deus. É valorizar Ele. É engrandecer Ele. Com nossos feitos. Com as nossas atitudes. Eu não vou fazer isso porque eu vou entristecer a Deus. Eu não vou fazer isso porque Ele não merece eu fazer esse tipo de coisa. Que é errado. Então a pessoa passa a ter uma vida consagrada de santidade diante do Senhor. Amém? Que Deus continue falando nos nossos corações, cada um de nós.